Você já parou para pensar se o imóvel usado tem garantia? Não? Então esse vídeo aqui é para você. Hoje nós vamos falar sobre esse direito que muitas vezes passa despercebido. Então se você está prestes a comprar ou vender um imóvel e está cheio de dúvidas, fica aqui comigo. Hoje nós vamos abordar os direitos e deveres dos compradores e dos vendedores, a garantia prevista em leis para obras e onde essas garantias estão previstas. Vamos embora para você fazer uma negociação bem tranquila. Eu sou Carol Com e aqui no canal Não Me Engane você fica sabendo de todos os seus direitos como consumidor. Então, se você não quiser perder nada, é só se inscrever nesse botão aqui embaixo. Na transação de um imóvel, tanto o comprador quanto o vendedor devem estar atentos a algumas particularidades. Parece meio óbvio, né? Mas você ficaria surpreso com a quantidade de pessoas que se esquecem disso. E você sabe quais são essas responsabilidades? Imagine que você comprou uma casa linda usada, mas, de repente, num dia de chuva, você percebe que tem várias infiltrações por essa casa. Você sabia que a lei te garante direitos nesse caso? Você sabia que existe uma garantia obrigatória nas obras de construção civil aqui no Brasil? A garantia obrigatória é uma proteção que os proprietários têm sobre as obras que são construídas nos seus imóveis. Isso inclui impermeabilização, colocação de pisos, encanamentos e tudo aquilo que foi feito pela construtora. Isso é bem interessante, né? Imagine que você comprou um imóvel usado, mas que ainda está na garantia da construtora. Você sabia que essa garantia passa para você? Essas garantias estão previstas no Código Civil e também no Código de Defesa do Consumidor. É importante você entender essas garantias para que você more num local seguro. Agora que você já sabe que existe uma garantia obrigatória para obras, vamos falar sobre os vícios construtivos. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, você tem o prazo de 90 dias para poder reclamar formalmente caso você encontre algum defeito no imóvel. Isso significa que caso você não apresente a sua reclamação nesse prazo de 90 dias, você perde o direito de reclamar. Parece um pouquinho complicado isso, não é verdade? Imagine, por exemplo, que você tenha comprado um imóvel usado, mas você comprou da construtora. E aí, quando você entrou lá, você percebeu que a pia está com vazamento. Você tem 90 dias para fazer a reclamação formal com a construtora, tá? É bem importante que você não faça uma reclamação só de boca. Ela tem que ser documentada, porque caso a construtora não faça nada, você tem a prova de que você reclamou no prazo. Faça sempre essa reclamação. Se você for fazer em papel, faça sempre em 2 vias, peça para a pessoa da construtora assinar as 2 vias, você fica com uma e eles ficam com a outra. Isso é a prova de que você reclamou. Porque se você não reclamar, ou se você fizer um acordo só de boca, eles vão dizer que você não reclamou e aí você não vai poder mais requerer o conserto desse defeito que você encontrou. Se você reclamou com a construtora e ela não resolveu o seu problema, aí você tem o prazo de 5 anos para ingressar com uma ação judicial para pedir esse reparo. Então, mesmo que o tempo passe, você ainda tem 5 anos, que é um prazo bem razoável, né? Para você procurar um advogado, para você fazer essa reclamação. Por isso, você tem que ficar sempre bem atento nesses casos. E caso você encontre algum defeito, você não pode demorar para reclamar, porque senão você pode perder esse direito. É bem importante você saber que a garantia começa a contar a partir da expedição do habite-se. Não é da data que você comprou o imóvel usado ou da data que entregaram. Se eles entregaram as chaves antes do habite-se, essa garantia ainda não está contando, tá? Só a partir da expedição. E se você comprou ele usado, né? Você comprou depois, a garantia não é da data que você comprou. Procure sempre saber quando foi expedido o habite-se para você saber se aquela obra ainda está na garantia ou não, mesmo o imóvel sendo usado. E por que isso acontece? Porque o habite-se é o documento que comprova que aquela obra foi feita de acordo com todas as regras exigidas. Então, se você comprou um imóvel usado e esse imóvel você pegou as chaves dele, imagine que seja 1 ano após o habite-se, você ainda tem 4 anos de garantia. Então, qualquer problema que ocorrer, você pode entrar em contato com a construtora, porque ela tem a obrigação de reparar, mesmo que você não tenha sido o primeiro comprador. E isso é importante você saber, porque tem várias construtoras
que falam que você não tem garantia daquele imóvel porque você não foi o primeiro comprador. Só que isso não é verdade, porque a garantia é do imóvel, a garantia não é da pessoa. Tá? Então, se alguém falar isso para você, você não se deixa bater não, corra atrás dos seus direitos. Se você está vendendo um imóvel, você é uma pessoa particular, você não é da construtora, nada disso, saiba que você também tem responsabilidades. É de sua responsabilidade fazer uma vistoria no imóvel para ver se está tudo funcionando do jeito que é para funcionar, para ver se aquele imóvel tem alguma pendência e que também não tenha nenhuma dívida no valor desse imóvel. E isso porque existem responsabilidades que serão suas mesmo após a venda. Imagine que você vende um imóvel, o comprador descobre que há uma dívida de IPTU, por exemplo. Apesar do imóvel não ser mais seu, essa dívida é sua. Então você vai ter que pagar mesmo que se a compra e venda já foi realizada. E se surgir algum defeito oculto depois da venda? Aí a coisa é bem relativa, porque nesse caso quem comprou o imóvel vai ter que provar que o vendedor sabia da existência desse defeito. Caso ele prove que o vendedor já sabia que existia, aí o vendedor pode ser responsabilizado, tá? Não vai ser, não dá para garantir nada. Se você for vender um imóvel e ele tiver algum defeito, o comprador viu, sabe que tem esse defeito, faça sempre constar no contrato de que esse defeito existe, porque depois o comprador não vai poder alegar que não sabia que existia esse problema e você sabia e não quis fazer nada, que você enganou ele. Então, tudo que tiver de errado, você faz constar no contrato, tá? Porque às vezes até você vende mais barato por conta de um defeito, por conta de alguma coisa, e aí se você só escrever lá, você não vai ter dor de cabeça nenhuma depois por conta disso. Apesar do vendedor ter suas responsabilidades, o comprador também tem. Por sua vez, o comprador também tem que conferir se o imóvel está em condições de ser habitado e também se todas as obrigações desse imóvel estão em dia. Isso aí pode ser buscando a escritura, buscar dívidas pendentes, dentre outras obrigações. Por exemplo, se você compra um imóvel e descobre que depois tem dívida de condomínio nesse imóvel, você que comprou vai ter que pagar. Então, por isso é bom sempre garantir que tudo está em dia. Por esse motivo, é sempre bom, quando você for fazer uma transação de compra e venda de imóveis, você ou chamar um corretor da sua confiança ou um advogado da sua confiança para poderem analisar a documentação, eles sabem ali o checklist que tem que ser feito, para você não ficar no prejuízo. Isso é bom para as duas partes, tá? As duas partes podem ter o seu advogado, as duas partes podem ter o seu corretor de imóveis, porque é uma pessoa de confiança e vai garantir que o negócio vai ser feito de acordo com a lei. Após a compra do imóvel, todas as despesas relativas a esse imóvel vão passar a ser do comprador. Uma coisa bem importante na compra e venda de imóveis é realizar uma boa vistoria no local. A vistoria é fundamental para garantir que o imóvel não tem nenhum problema estrutural, de que está tudo funcionando direitinho. E isso para que ninguém tenha nenhum prejuízo futuro, para que essa transação seja feita na maior calma possível, para todo mundo ficar feliz na transação. E você, sabia que imóvel usado também tem garantia? Você já precisou alguma vez se utilizar dessa garantia? Conta aqui para mim porque eu quero saber, tá bom? E não esquece de deixar o seu joinha para mim. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa de útil para sua vida hoje. Muito obrigada pelo seu tempo e até o próximo vídeo.